Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu na Páscoa, né? Porque existem muitas questões, muitas dúvidas a esse respeito, e eu vou ler algumas coisas para vocês, coisas que estão divulgadas, plenamente divulgadas, né? Hoje em dia, na internet a gente encontra tudo, e é tudo verdade, né? Tem coisas que realmente a gente tem que deletar, né? Mas tem coisas que são verdade, e isso que eu vou falar para vocês são verdades, tá? Aconteceu realmente, história real, tá? Então, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, havia muitas coisas que foram modificadas pelos homens com o passar do tempo, né? Nos concílios das igrejas, né? Do passado. Nos primeiros séculos, século I, século II, né? Século III, ali, até o século III mais ou menos, a igreja era uma só, né? Judeus e gentios, juntos, celebrando as mesmas festas, né? Com o mesmo calendário, né? E como o apóstolo Paulo disse, os gentios foram os gentios, né? São os não-judeus, né? Foram enxertados na oliveira. Ou seja, a oliveira é Israel, né? São os judeus, é o povo judeu, o povo de Israel. Então, os gentios foram enxertados na oliveira. Esse é o certo, foi o que o apóstolo Paulo ensinou, né? Então, eles entram para as bênçãos, eles entram para todas as coisas que vêm de Israel, né? Para toda a Bíblia, toda a lei, tudo que está escrito, eles entram e têm acesso, porque foram enxertados na oliveira, né? Então, essa é a primeira questão que acontecia, e que acontecia no passado, né? O gentio, ele se convertia, né? Ele não era judeu, mas ele entrava e se tornava participante das coisas, né? Porque herdeiros são os judeus, mas co-herdeiros são os gentios, né? Os gentios que se convertem. E isso está em Efésios, capítulo 3, eu quero passar para vocês só o texto para vocês entenderem um pouco, né? Que diz assim: a saber que os gentios, Efésios 3,6 diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, vejam o que eu tenho falado para vocês, é um corpo só, não são dois corpos separados, judeus e gentios, né? É um corpo só, formado de judeus e de gentios, né? Porque a palavra de Deus diz que a bênção de Abraão, ela iria para todas as nações, né? Todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão, participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, né? Então, por meio do Evangelho, o Evangelho você prega Jesus, você prega que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e quando você crê nisso, você entra enxertado na oliveira, né? O Evangelho é isso, né? Apesar de muitas pessoas não terem essa compreensão, né? E o que acontece? Lá em Gálatas também diz que nós temos o mesmo Pai, né? Tanto judeus como gentios temos o mesmo Pai, né? Nos tornamos filhos de Abraão. Se não me engano, está em Gálatas 3. Eu vou dar uma procurada aqui, só para confirmar para vocês. Eu vou até ler esse texto para vocês, para ficar mais claro. Ó, veja bem.
Gálatas 3, verso 6, a partir do verso 6 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Né? Pela fé, os gentios creem e entram, né? São enxertados na oliveira, se tornam filhos de Abraão também. Não apenas filhos de Deus, mas filhos de Abraão. Né? Ora, tendo a Escritura previsto, a Escritura está falando da lei, isso já estava escrito na lei, estava escrito lá na Torá, que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Olha, anunciou o evangelho a Abraão, veja bem, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Você está entendendo? E aí, agora eu vou ler para vocês um trecho de algo que está aí difundido na internet. Como eu já falei para vocês, houveram muitas mudanças que foram feitas a partir de uma mudança de um calendário. Mudando o calendário, as festas bíblicas não podem ser cumpridas, porque elas dependem de um calendário próprio. Né? Então, o que acontece? Primeiro foi modificado o calendário e depois começou a se fazer esses concílios, modificando todos os costumes que já existiam, se costumava ser feito daquela forma porque foi estabelecido por Deus daquela forma. Deus estabeleceu uma coisa que depois começou a ser modificada com o passar do tempo pelos homens. Né? Então, o que eu vou ler para vocês é um trecho sobre o Concílio de Nicéia, tá? Que esses concílios começaram a acontecer lá pelo ano 300 e pouco, né? E eles dizem o seguinte, que não se trata de antissemitismo, né? Mas apenas diferenciar a fé cristã da fé judaica, né? E colocar balizas, né, no que era adequado ou não adequado aos fiéis, né, relacionados ao seu próprio culto, né, para que não incorressem em relativismo religioso, etc. e tal. Né? O Concílio de Nicéia foi um marco nesse sentido, né? E uma outra coisa que eles falam é sobre o Concílio de Antioquia. No ano 341, depois de Cristo, o Concílio de Antioquia proibiu terminantemente os cristãos de celebrarem a Páscoa, ou seja, os gentios de celebrarem a Páscoa com os judeus, junto com os judeus. Não poderiam celebrar juntos, estavam proibidos, completamente proibidos. E o Concílio de Laodiceia proibiu os cristãos de observar o Shabat, de receber as coisas dos judeus, comer pães, ázimos, etc. e tal. Enfim, isso tudo foi definido por Roma, tá? Roma definiu dessa forma, tá? E o que aconteceu? Houve uma separação, houve uma quebra aí entre judeus e gentios. Judeus e gentios passaram a viver separados, não podiam mais viver juntos, o que era comum. O que era comum na época dos apóstolos, né? O que os apóstolos ensinaram que deveria ser feito, né? Inclusive, há um texto, e a gente vê isso claramente, há vários textos, né? Não há um nem dois, mas há vários textos. No livro de Atos você vai ver que judeus e gentios andavam juntos. A nossa Bíblia foi escrita por judeus, né? Todos eles eram judeus, todos eles faziam parte de Israel, né? Todos os apóstolos, todos os profetas faziam parte de Israel, né? E Atos 13:42, eu vou ler para vocês, diz assim: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Os gentios procuravam os judeus para que eles fossem ensinados, né? Iam até as sinagogas e pediam: no sábado seguinte, ensina para a gente mais, pode ensinar para a gente mais, a gente quer aprender, né? Então eles aprenderam com os judeus, os gentios daquela época, aqueles que se convertiam, né, que entravam para a oliveira naquela época. Depois as pessoas passaram a se converter e não mais ter acesso às bênçãos de Abraão, né? Porque tudo isso foi modificado, né? As bênçãos de Abraão são o quê? As bênçãos de Abraão estão ligadas ao ensino que Deus deu a Abraão. Qual foi o ensino que Deus deu a Abraão? Está na Torá, né? Então, essas coisas todas foram modificadas. O fato de você ter que... porque a Páscoa bíblica, que é Pêssar,
ela não acontece na data que foi determinada por Roma, ela acontece no 14º dia de Abib, de um calendário que o Senhor entregou a Moisés, né? E entregou ao povo, né? Fala ao povo, diz para Moisés, fala ao povo, este vos será o primeiro dos meses, né? E chamou ele de Abib e falou, fala ao povo, no 14º dia vocês vão fazer assim, assado, no 10º dia vocês vão fazer assim, vocês vão separar um cordeiro. É claro que hoje a gente não faz sacrifício, né? Porque Jesus, ele é o cordeiro, né? Jesus é o cordeiro, então a gente não faz sacrifício por nenhum motivo, né? O nosso pecado já foi todo perdoado, né? Na cruz, pelo sangue de Jesus, que é perfeito, né? O sacrifício perfeito já foi feito, mas acontece que as festas, elas são celebrações, e o cordeiro já representava Jesus, o cordeiro animal já representava Jesus, né? E a Páscoa, ela é muito mais antiga do que o Êxodo, não vou entrar nesse mérito agora, mas a Páscoa, ela é muito mais antiga que o livro de Êxodo. Antes do livro de Êxodo existir, a Páscoa já existia, né? Mas esse conceito de Páscoa, né? Porque tudo aponta para Jesus, tudo aponta para o Messias, né? Para o Messias que havia de vir. E a Páscoa completamente, ela ainda deve ser celebrada, e ainda é celebrada em memória de Jesus, que foi o que ele mesmo disse, né? Este é o meu cálice, né? O cálice da nova aliança, e este é o meu corpo, que é partido por vós, né? E ele falou o quê? Fazer isto em memória de mim, né? Por quê? Porque havia uma figura do que seria, que era o cordeiro, que eram todas aquelas coisas. E hoje em dia a gente parte o pão ázimo, né? A gente come do pão ázimo porque é o corpo de Cristo. A gente toma daquele cálice porque é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós, foi derramado naquele sacrifício por nós. Então, por que não fazer a festa como ela deve ser feita? Por que não? Por que continuar comendo peixe e trocando ovos e etc e tal? Por quê? Né? Se não foi assim que Deus estabeleceu desde o princípio, que o Pai estabeleceu e que o Filho cumpriu, e que o Filho disse, façam isto em memória de mim. Né? Tá falando da ceia? Não está falando da ceia. Aquilo aconteceu no dia da Páscoa. Aquilo foi dia de Páscoa, né? A Páscoa da Bíblia, a Páscoa verdadeira. Então é isso, gente. Esse é mais um vídeo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passam.